Estamos aqui para a nossa quinta live do Caminho de Hildegardes, Quaresma Educativa com Santa Hildegarda. Me perdoem, eu entrei alguns minutos atrasada, porque o Instagram, para variar, está me boicotando. Por favor, convidem os amigos. Muito boa tarde a todos que estão entrando. É uma alegria receber todos vocês aqui, principalmente no sábado, horário de almoço, quando todos têm tantos compromissos, né? Eu agradeço vocês estarem aqui comigo. A Tereza, Jordânia, a Denise, a Vera, a Neila, sejam todos bem-vindos. A Lu Pimenta, muito boa tarde. Estamos aqui para mais um dia de caminhada. Aurora, muito prazer. Não tem problema. Mais tarde você assiste tudo, Tereza. Ouvindo e fervendo o almoço. É isso aí. Muito obrigada pela companhia. Convidem os amigos, por favor, gente. Convidem, porque não tá fácil. Boa tarde, Marisa. Seja você, mesmo que o seu jeito de ser Natália, Elisa, Lucineia, muito boa tarde. A Simone Patrícia aqui também, um prazer ter todos vocês. Cristina. Então, gente, entrei um pouquinho atrasada hoje, 3 minutos atrasada, mas entendo, tá? Aqui amanhã ainda, tá na academia ouvindo, beleza, muito bom. Coloquem o fone, chamem os amigos de vocês, hoje é sábado. Maria Janice, hoje é um dia que muita gente tem compromisso e eu sou muito grata a vocês que estão aqui comigo hoje, tá? Se dispuseram a me ouvir no sábado. Prometo que eu não vou... Reinilda, se conseguiu entrar, que coisa boa. Prometo que eu não vou me delongar muito e não tomarei muito tempo de vocês hoje, tá? Nós vamos passar para mais um momento aqui, né? Um grupo de vícios e virtudes. E eu vou bom dia, conseguiu, glória a Deus. E eu vou tentar ser bem sucinta, ser bem objetiva, tá? Para não tomar muito tempo de vocês. Porque sábado todo mundo tem compromisso, depois segunda-feira a gente volta com um gás total, né? Amanhã é dia do Senhor, nós não faremos nenhum movimento aqui, tá? Dentro da quaresma. Eu queria saber de vocês, vocês estão me ouvindo bem, vendo bem? Podemos prosseguir aqui, iniciar, né? Os nossos trabalhos aqui. Tá tudo tranquilo? Vão me falando aí se vocês estão me ouvindo bem para eu já começar. Tá tudo tranquilo? Então vamos lá. Então nós vimos aqui, anteontem nós vimos esse primeiro grupo, né, de vícios e virtudes. E ontem nós vimos o segundo grupo que pega parte da vertebral dorsal aqui, certo? Nós vimos até a 8ª vértebra aqui, né? Então, gente, aqui, essa daqui tem 12 vértebras. Então, nesse terceiro grupo de vícios, nós vamos pegar parte da dorsal, tá? E toda a lombar, tá bom? Nós vamos pegar parte da dorsal. Deixa eu só conferir aqui. Esse meu livrinho tá aqui. Tá? Nós vamos pegar parte da dorsal e parte da lombar, tá? É uma parte da dorsal e uma parte da lombar. Vocês se lembram que quando eu falei para vocês ontem que a coluna vertebral, a coluna essa coluna dorsal aqui,
tá? Ela está muito ligada à comunicação. Essas vértebras dorsais aqui, elas estão muito ligadas à nossa comunicação. O que nós somos no mundo, a nossa representação no mundo, né? E ela tem uma conexão, parte dela, né, tem conexão lá direta com aquela segunda etapa, que são os excessos, ok? Nesse terceiro grupo, como nós vamos pegar parte dela, nós vamos continuar com um pouco dessa visão ligada para esses conflitos de comunicação, de posicionamento, né? De quem somos no mundo, quem nós somos no mundo. Então, nós vamos continuar com isso, com como nós nos comunicamos, né? Principalmente diante das nossas emoções. E aqui, nessa parte que é da lombar, tem muito a ver com o ter, tá bom? Tem a ver com o ter, com o possuir, de coisas materiais, né? E o que acontece? Agora a gente vai conseguir entender um pouquinho sobre o que é essa terceira etapa da vida que está lá no poço do dragão e da serpente. Porque é um conflito aqui entre ter e ser, né? A forma que eu me posiciono no mundo. E muitas pessoas, elas se sustentam no mundo, a sua personalidade, aquilo que ela é no ter. Nós vivemos muito isso no nosso tempo, né? Nós vivemos, boa tarde, Felipe Regard, uma felicidade de ter aqui. Nós colocamos muito disso, né? Do nosso ter, as posses. E se vocês lembrarem do que foi falado ali, naquela terceira etapa, tem muito conflito ligado à soberba, a luxo. Lembram-se disso? Quem tiver com caderninho aí, ó, quem tá com o caderninho aí, sabe do que eu estou falando, né? Quem anotou ali. Então, parte da lombar e parte da dorsal vão ter esse conflito de comunicação, né? Nós temos este conflito ali de comunicação. A gente acaba acreditando que as posses, né? O luxo, o ter, a abundância financeira, a abundância material somente é que é importante. E nós começamos a transformar a nossa comunicação nisso. E vocês se lembram que também fala que é um lugar que está cheio de mentiras, né? Está cheio de mentiras, de conflitos, de enganação. Então tem tudo isso. Tem a mentira que a gente fala para o outro e tem a mentira também que a gente constrói para nós mesmos. E nesse momento aqui, o que vai nos fazer dar um start é quando a gente percebe o vazio que é só o ter, né? Que é manter a sua imagem ligada no ter ou no status de alguma coisa. Então, esse hoje ter, gente, a gente pode considerar não só a questão financeira, mas de uma imagem construída, muitas das vezes, né? Construída sobre mentira, né? Nós não somos. Às vezes eu estou aqui falando uma coisa para vocês, dizendo que sou uma coisa, e eu não vivo aquilo. Não é? Eu não vivo aquilo. Eu falo porque eu quero que as pessoas acreditem naquilo que eu estou falando, mas eu mesmo não vivo aquilo. Então é muito importante a gente se identificar nesse processo. Por isso que o escrever é muito importante. E hoje eu recebi relatos de algumas pessoas falando o quanto a questão de escrever está fazendo diferença para elas, porque elas estão conseguindo se perceber. Né? Estão conseguindo se perceber. No momento de estar analisando ali cada vício, cada virtude, que a virtude também tem que ser analisada, a gente precisa perceber quanto dessa virtude tem em nós, porque a gente fica numa corrida muito grande atrás do vício, né? Mas a virtude, ela é a força curativa. Então, se a gente não consegue perceber virtude em nós vamos ficar aí o tempo inteiro correndo atrás de coisas, né? Que vão ser pouco eficazes para a nossa evolução espiritual.
A gente precisa olhar para o vício, só que o vício nos limita. E nós precisamos enxergar as virtudes em nós também. Ou pelo menos o caminho para construí-las, né? Para cultivá-las. Então, para mim, é muito importante. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Eu amo escrever, exatamente. A escrita faz com que a gente internalize, né? A gente começa a internalizar, a ter um melhor entendimento daquilo, uma maior percepção. Aquilo começa a fazer parte de nós. E não adianta escrever no computador, não, gente. É escrever no papel, tá? Não adianta. Não é no computador, não é no bloco de notas do celular, é no papel. E algumas pessoas, inclusive, eu achei tão interessante, algumas pessoas, inclusive, me falaram que estão escrevendo e pedindo intercessão de Santo Hildegarda, intercessão dos seus santos de devoção, para que elas possam ter essa percepção, sabe? Para que seja revelado para elas em sonho, como algumas pessoas aqui me falaram que viram em sonho, né? Que Santo Hildegarda, inclusive, revelou em sonho. Então, vocês podem se apegar a essas coisas, né? Cada um tem a sua forma de ser, de se relacionar com os santos. E isso, botar para fora o que sente. Isso é muito importante. E para você visualizar, né? A gente tem uma visualização maior quando a gente escreve. E nós, com o computador, com o celular, nós perdemos essa habilidade, né, essa faculdade de quando a gente escreve. Isso é muito importante. Exatamente, a escrita é terapêutica. Então façam isso, anotem isso hoje. E aqui, como nós percebemos, temos esse conflito do ter e do ser. Temos esse conflito do ter e do ser, né? Onde que nós estamos estruturando? Deixa eu ver o que estão falando aqui. Tem essa dificuldade? Pois é. Você tem dificuldade de escrever? É isso que você está falando? Ou dificuldade de memorizar? Deixa eu só entender. Mirabate. Então, é muito importante a gente ter esse trabalho, né, de fazer essa escrita terapêutica, porque como eu falei para vocês, essas lives aqui de fazer exercite, que no momento que você for exercitar, isso vai ser aberto para você, sabe? É como uma trava que se abre. Sabe? É muito importante. Escreva aquilo que está na sua mente, porque muitas vezes a gente se prende na questão assim da dificuldade, da gente desenvolver um texto, né? Mas deixe vir as palavras soltas, né? E aqui dentro desse processo aqui, tem até uma questão do trabalho de terapia. Então, vai deixando vir as palavras soltas até que isso se forme, porque muitas vezes é um bloqueio na ânsia de formar, de construir um texto, né? E muitas vezes a gente não precisa disso. Nessa questão que eu tô falando aqui, é muito importante vocês anotarem ou falar assim, escrevam isso aí, escrevam isso que eu estou falando para vocês, escreverem, tá? Porque é muito importante. Esse pedaço aqui nós vamos ter o quê? Essa questão do conflito que eu falei para vocês, da nossa forma de nos comunicar e do conflito do ter, do aparecer, do querer se posicionar de forma muito arrogante. Então aqui nós vamos ter a arrogância, a soberba, né, imperando, principalmente, gente, porque essa parte da coluna lombar, procurem perceber no movimento que vocês fazem de sentar e de levantar. Esta parte da nossa coluna é que nos mantém de pé, tá? Essa parte da coluna é que nos mantém erguidos. Percebam que tem toda uma simbólica e também pode nos subjugar.
treino é persistência, exatamente, é a construção de hábito, tá? A gente tem que fazer, é como com a oração, tá? É como com a oração, é tudo disciplina, gente. É tudo disciplinar, tudo é treinável, tudo é treinável. Então a gente vai treinando. Hoje você escreve, ficou ruim, amanhã você escreve, ficou ruim, e aí você vai escrevendo, 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 e não tem, nesse caso nosso aqui, não tem uma necessidade de ficar bom. É a necessidade apenas de você expressar aquilo que vem na sua mente. Se você não consegue escrever palavras, rabisca, desenha, faça qualquer coisa que permita você se expressar, tá? De alguma forma. Isso é muito importante. Então, como eu falei para vocês, aqui tem a questão de nos manter erguidos, né? Aí em que proporção nós queremos nos manter erguidos? Como que nós queremos nos manter erguidos? É erguido sobre os outros? É erguido sobre algo que nós temos financeiro? É erguido sobre um status, né? Que às vezes nem existe, né? É erguido sobre um título que eu tenho, mas que eu não expresso na vida, aquela titularidade que eu ganhei, né? Então, pensem muito sobre isso. Pensem muito sobre isso. E também tem a questão inversa, né? Daquela pessoa que se curva tanto e perde a essência que Deus quer para si. Porque Deus nos quer erguidos. Mas como erguidos? Não erguidos num movimento de soberba, né? De sermos o centro das atenções. Então percebam que essa coluna, ela tem todas essas ligações, tá? A má postura pode dificultar um pouco isso também, tá? A má postura, inclusive, pode dizer sobre essa sua, sobre o seu estado emocional. Já reparou? Quando a gente está muito subjugado, aquelas pessoas que têm até uma lordose, tá? A gente pode falar um pouco sobre isso depois, tá? Então, né, esse terceiro grupo de virtudes é um grupo onde o homem cósmico está lá no centro do cosmos, né? E ele olha para a direção norte. Essa direção norte está muito ligada com a infância, tá? Ela tem uma representação aqui das virtudes que estão diretamente ligadas com um período da infância. Então, para quem me perguntou aí sobre educação de crianças, né, educação dos pais aí com crianças, isso aqui também é outra fundamentação. Principalmente quando a criança passa a questionar, tá? Quando ela passa a ter noção das diferenças. Porque criança, na primeira infância ali, ela não tem noção de nada, ela divide tudo com todo mundo, né? Tudo é fácil, tudo é fácil. Depois ela passa a questionar, depois ela passa a querer saber como que as crianças nascem, depois ela passa a querer saber por que o dela é diferente do amiguinho, tá? Então aqui nesse período é muito importante essa visão aqui para esses 7 grupos de virtudes que Santo Hildegard vai nos trazer para a educação dos filhos, tá? Então nós vamos falar aqui sobre o vício e a virtude número 16. Quem quiser ir anotando, tá? 11, 10. Então vai estar ligado aqui com a dorsal 9, tá? E é o primeiro vício que nós vimos que se fala lá naquela etapa. É a soberba, é a arrogância, tá? Então a soberba, a arrogância, ela tem ligação direta, e a virtude que cura, né, é a humildade. Percebam que humildade é diferente de subjugação, tá? Humildade é uma coisa, subjugar-se é outra coisa. Não confundam, tá? Então, tanto a soberba quanto a humildade, elas têm conexão direta
com a nossa vértebra da dorsal 9 e tem conexão direta com as glândulas suprarrenais. Glândulas suprarrenais, que tá ligado aqui com essa parte da nossa cadeira aqui, tá? Então tá ligado com os nossos órgãos excretores e sexuais. Bico de papagaio L5. Nós já vamos falar da L5 na segunda-feira, tá? L5 e L4. Fique atento. Então, vai causar enfermidades nas glândulas que estão ligadas às suprarrenais. Então, é uma pessoa que pode ter uma fadiga adrenal, tá? Ela pode ter uma fadiga muito grande adrenal. Ela pode ter desregulação hormonal, porque tem um eixo, né, que liga a adrenal às glândulas hormonais, tá bom? Ela vai ter aí pode ter problemas de hipertensão arterial, problemas de alterações com a menstruação, cânceres relacionados ao sistema hormonal, como também câncer de mama e câncer de próstata. Lembrando que isso aqui são probabilidades, tá? Vários outros vícios podem gerar estes problemas, até porque um se conecta com o outro que desencadeia uma série de enfermidades no corpo. Lembrando novamente, isso aqui não é uma tabela matemática para vocês julgarem alguém, tá? Entendido aqui que isso faz parte daquela etapa onde tem muita soberba, muita mentira. Vício de número 17, que vai estar ligado aqui com a nossa dorsal de número 10, tá? Vai estar ligado aqui com a nossa dorsal de número 10. Esse vício é o vício da inveja. É o vício da inveja. Nós curamos a inveja com caridade. E vai ter relação diretamente com os rins. Por quê? Vamos ter um entendimento claro aqui. Quando eu tenho inveja de alguém, vamos entender primeiro o que é inveja. Inveja é diferente de admiração. Inveja é diferente de você ver que alguém conquistou alguma coisa e que você quer chegar até lá. Isso não é inveja. Isso é admiração, isso é você se espelhar em alguém, né? Nós precisamos disso para nossa motivação. Então essa pessoa te motiva. A inveja é quando você vê que a pessoa tem alguma coisa que você não tem e que você deseja que ela não tenha porque você não tem. Ou você passa a acreditar que ela não merece aquilo e quem merece era você. Esse é um problema muito sério. Esses dias uma pessoa que fez terapia comigo me ligou e falou: eu descobri que eu tenho mais um vício, eu tenho inveja. Meu Deus, mais um vício para tratar. Eu falei: como você descobriu que você tem inveja? Uma amiga me ligou dizendo que tinha comprado um negócio que eu tô querendo comprar há muito tempo. Eu falei: tá, e daí? Aí daí que eu fiquei frustrada porque eu não comprei. Falei: tá bom, mas você desejou que ela não tivesse comprado? Não. Você ficou com raiva dela porque ela comprou? Não. Isso não é inveja. Isso só fala assim: nossa, o que eu preciso fazer, né, para alcançar isso? Então esses sentimentos ficam tumultuados em nós. E nós temos que tomar muito cuidado também com a admiração que nós temos por alguém. Porque às vezes a gente nutre tanta admiração por essa pessoa que a coisa vai ficando tão patológica que nós não fazemos nenhum movimento de estar nos espelhando ali, modelando, né? Porque tem muito isso, né? A gente pode modelar, como a gente deve, inclusive, modelar nos santos, né? Mas no nosso dia, a gente pode modelar em alguém, pegar aquilo que é muito bom daquela pessoa. Isso não é inveja. Isso faz parte das relações que nós temos que ter aqui na vida, que nos elevam. Você enxergar virtudes naquela pessoa e querer ter aquelas virtudes para sua vida, isso não é inveja. Você inclusive vê que uma pessoa adquiriu uma casa, um carro, uma situação financeira melhor e você desejar ter aquilo para sua vida. Isso não é inveja. Isso não é inveja.
Isso é inclusive uma mola propulsora. O problema é quando você passa a acreditar que a pessoa não deveria ter aquilo. Então isso é um problema muito sério. Isso é um problema sério. E quando essa admiração pela pessoa vira patológica, porque eu não consigo transformar isso numa força propulsora, eu passo a admirar tanto essa pessoa, construo um altar, coloco essa pessoa, e aí a mínima falha que ela tem, eu já começo a difamar essa pessoa. Tem muito isso, tá? E isso tem relações diretas com os rins, por quê? Porque os rins têm uma ligação muito direta, gente, com conflitos de medo, de insegurança, de incapacidade. Quando eu invejo, eu estou decretando a minha incapacidade de conseguir aquilo que aquela pessoa tem. Eu estou me sentindo inferior. Por isso que a caridade é uma virtude importante de se cumprir, de se cultivar. Por quê? Porque no momento em que eu passo a me sentir incapaz de atingir aquilo, eu estou me autodepreciando, eu estou deixando de enxergar valor em mim. E nós precisamos enxergar valor em nós a todo tempo, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus, nós temos que enxergar o nosso valor. E nesse movimento, quando eu começo a praticar caridade, eu tiro o foco, daquilo e começo a perceber valor. Por quê? Porque a caridade, ela está imbuída no ato de apenas servir o outro, de ser útil, de fazer pelo outro sem enxergar nada em troca. E você começa a perceber utilidade na sua vida. E isso transforma esse sentimento. Então, Ciene, eu tenho muita inveja. Começa a praticar caridade. Começa a praticar caridade, que isso se transforma dentro de você. Tá? As coisas começam a se transformar dentro de você. E o medo, esse medo, esse sentimento de menos-valia, esse sentimento de incapacidade, de impotência, de escassez, que está muito relacionada com os rins, você passa a deixar de cultivar. E seus rins vão deixar de sofrer. Vão deixar de sofrer. E aí, aqui, diante disso, as enfermidades que podem vir, todo tipo de problema renal, cálculos renais, pressão arterial, que, para quem não sabe, a pressão arterial ela é muito comandada pelo bom funcionamento dos rins, alergias, urticárias, cânceres relacionados ao sistema hormonal, porque está ligada aqui também com as glândulas da suprarrenal, faz uma conexão aqui com as glândulas da suprarrenal. Se vocês pegarem a tabela certinha, vocês vão ver que tem uma conexão também, e com câncer de mama e câncer de próstata também, porque tem essa ligação aqui, ok? Entendido até aqui, gente? Tá entendido? Tá chato? Tá dando pra ir? Eu tô feliz de ver tantas pessoas aqui na live hoje. Achei que fosse ter quase ninguém, por ser sábado. Então tá, seguindo aqui, nós vamos falar dos vícios e virtudes que estão ligadas aí a D11, que é a nossa penúltima vértebra aqui, tá bom? Então a D11 é o vício de número 18, tá? O vício de número 18, olha como tudo está interligado. O vício de número 18 vai falar sobre a ambição, o desejo por glória. O desejo por glória, por ser notado, tá? Por ser notado. Você cura isso com a veneração da criação, com olhar para a natureza, com a veneração de tudo que Deus criou, com o temor de Deus. É o temor de Deus. Porque quando você olha para a natureza, para tudo que Deus criou, você consegue perceber que você não tem controle sobre as coisas e que Deus dá o devido valor para cada coisa criada. E nós temos que encontrar a expressão do nosso valor no mundo, tá bom? Esse daqui também vai afetar os rins e mais o canal do ureter.
Viríditas, exatamente. Vai afetar rins e canal do ureter. Por quê? A sede por glória, quando eu preciso ser notada, não interessa se eu tenho valor. Eu quero que as pessoas acreditem que eu tenha, né? Eu quero que as pessoas acreditem que eu tenha. E elas olhem para mim como um ideal, como... É isso. Então aqui vai trazer problemas lá ligados aos rins, problemas de inflamação lá no canal do ureter, tá? Nefrites, hipertensão arterial também vai estar muito ligadas aqui a essa área. Entendido até aqui? E agora nós vamos para a última vértebra aqui da dorsal, tá? Que está ligada ao vício de número 19, que é a desobediência. Desobediência. Desobediência a gente cura com a obediência. O ser obediente. E nesse ser obediente, gente, inclui também a gente obedecer a ordem que Deus colocou. A ordem que Deus colocou. Aí, ó, a Mães Guardiãs, acho que foi você, né, Mães Guardiãs? Mães Guardiãs ou Mães Guardias? É isso. É isso, acho que foi você que falou aqui comigo sobre educação de crianças. Esse grupo de vícios aqui também faz parte, viu? Faz parte de uma outra etapa da vida. Eu acabei de falar aqui. Então, essa obediência é nós sermos obedientes à ordem que Deus colocou. A ordem que Deus estabeleceu no mundo e que nós não conseguimos mudar. É saber que nós somos co-criadores com Ele, mas nós temos um limite. Percebam que aqui a soberba impera e que o vício que fez com que o anjo caísse, né? Como diz o Felipe Regard aqui, fez com que o L caísse. Hoje eu não vou falar o nome dele aqui não. Fez com que o L caísse, foi justamente a soberba. Ele se acreditar superior a Deus, esquecer de Deus, ter tanta sede por glória, né? E se esquecer de Deus, que Deus coordena todas as coisas e que a ordem de tudo está estabelecida por Ele. Então, dentro desse aspecto aqui, isso vai ter uma relação direta com o intestino. Olha o intestino aparecendo aqui novamente, tá? O intestino e o intestino delgado, tá? E os órgãos de excreção. Parte dos órgãos genitais também vão estar ligados aqui a este vício. Então, pode trazer úlcera gastrointestinal, disbiose, micoses, nefrite, hipertensão arterial também. Percebam que a hipertensão, ela está muito ligada a esse grupo de vícios, tá? Transtornos menstruais, tudo que for ligado aqui a alguma parte menstrual e ginecológica pode estar ligado, tá? Aqui, isquemias, flebites, tá? E pernas ulcerosas, pode ter muita relação com isso aqui também. Então vamos lá, vício de número 20, estamos quase terminando aqui, tá? Vício de número 20 vai estar aqui nessa primeira vértebra da nossa lombar. Lembrando que essa nossa lombar aqui tem muita relação com o ter, tá? Vai trazer o que? A falta de fé. A falta de fé, que é um tipo de infelicidade também. Aqui aparece no latim também infidelitas, né? Que é a falta de fé, você não ser fiel às coisas que você estabeleceu para a sua vida, fiel àquilo que já foi determinado para você, um exemplo de desobediência. Bom, vou colocar aqui um exemplo de desobediência ligados a essas coisas que Deus estabeleceu para a nossa vida. Nossa, tem tantos exemplos. Eu queria um que pudesse
abranger muita coisa aqui. Um exemplo de desobediência. Pode parecer complicado o que eu vou falar aqui, mas que a igreja não aprova, tá? Também. Quando a gente vai fazer fecundação in vitro. Eu sei que é o sonho de muitas mães, mas é uma desobediência. Nós estamos tirando uma ordem. Quando eu decido por minhas mãos, né, eliminar uma vida, ou por minhas próprias mãos gerar uma vida, eu estou rompendo uma ordem natural. É uma ordem natural. O aborto é uma ordem natural. Eu tirei o direito da vida. Isso é uma desobediência. Percebem o quanto isso é complicado? E o quanto isso está ligado com a soberba, com o ter, com o material somente. Eu passo a acreditar também. O anticoncepcional também. A pílula do dia seguinte também. E o anticoncepcional ainda tem um agravante, que você não tá permitindo só que uma vida aconteça. Você está prejudicando células do seu corpo. Se a mulher soubesse quão prejudicial é o anticoncepcional para ela, é horrível. Quando eu não sei, a maior parte de nós aqui, Dri, ainda não enxergou qual é a verdadeira vontade de Deus para a vida, né? E por isso não me realizo automaticamente, estou na desobediência? Não, porque se você não enxerga, você não está na desobediência, você pode estar num caminho de tentar perceber isso. Você está num caminho de tentar perceber isso? Agora, quando eu sei que eu tenho um chamado, né? Eu não gosto de usar essa palavra porque fica parecendo aqueles coach, né? Ou uma coisa muito mística. Mas eu já percebi. Deus já deu indícios. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu enxergo as minhas qualidades. Eu enxergo as minhas virtudes. Eu sei que eu tenho que fazer aquilo. E eu não faço por preguiça, eu estou na desobediência. Eu sei quais são meus valores. Você sabe quais são suas virtudes e você não usa? Isso é desobediência. Gente, são tantos aspectos de desobediência, mas tantos. Então, seguindo aqui. Então, essa falta de fé, que vai ser traduzida também na questão da infidelidade, tá? E você salva isso com fé. Tendo fé. Isso vai... percebam que isso aqui tem uma ligação com discernimento, tá? Então vai estar afetando muito a região do colo. E nesse sentido você vai ter doenças autoimunes ligadas a essa região, tá? Colites, câncer do colo, hemorroidas, acontecem muito aqui, fissuras, fraturas, hérnias, né? Nessa região, tem muita gente que tem erupções ali, né? Aquelas pernas inquietas, e inflamação nas veias, úlceras nas pernas. Isso acontece muito em função deste vício, tá? E do acometimento de qualquer disfunção nessa vértebra, tá bom? O vício de número 21 vai estar ligado aqui na lombar, na L12, tá? Na L12 ou na L2, vai estar ligado aqui na L2. É o vício que está ligado a desespero, desesperança, tá? A desesperança. Percebam que esses movimentos, eu vou falar aqui, depois eu volto. Me cobrem desse raciocínio, que eu vou fugindo do meu raciocínio. Então, é o vício da desesperança e a gente cura com esperança, tá?
nesse sentido, quando a gente perde a esperança, essa vértebra L2 ela é atingida e nós vamos ter problema no ventre e no apêndice, em alguns músculos também. Transtornos ligados ao intestino grosso vão estar ligados aqui, apendicites, obviamente, né, diarreias, colites, transtornos de cãibras, vamos ter cãibras, pernas inquietas também, flebites e úlceras varicosas, aquelas úlceras nas pernas, tá bom? E vamos aqui para o último vício do grupo, que é o vício de número 22. O vício de número 22 vai estar ligado aqui a L3, tá bom? Tá ligado a L3 e ele vai falar da luxúria, tá? Vai falar da luxúria. E a gente cura a luxúria com castidade. Então aqui vai estar ligado diretamente com grande parte dos nossos órgãos sexuais, tá? Vai estar ligado propriamente com os órgãos propriamente ditos, tá bom? Os órgãos sexuais, testículos, vagina, pênis, tá? A matriz de tudo, isso aí também vai estar ligada, tá? E aqui nós vamos ter funções ligadas a esses órgãos, tá? Infecções urinárias, transtornos também de ordem hormonal, ginecológica, né? Câncer de próstata, câncer de testículo, problemas ligados aí à própria sexualidade, à própria libido, tá bom? Isso é muito comum. Até porque esse vício aqui é um vício que leva muitas pessoas à pornografia. E uma pessoa com vício na pornografia, ela torna-se muitas vezes sexualmente incompetente. Se vocês forem estudar um pouquinho sobre isso, vocês vão entender, tá? Porque ela fica tão viciada naquelas coisas que ela está consumindo tão rapidamente, que quando ela tem que praticar o ato sexual mesmo com o companheiro, com a companheira, isso não acontece. A pessoa fica incompetente sexualmente. Isso é o grande transtorno, o grande problema das pessoas que consomem muita pornografia, que está ligada aqui à luxúria, tá bom? Então, falávamos aqui, câncer de testículo, problemas aqui urogenitais, vai ter demais, problemas menstruais, de fluxo menstrual, problemas nas articulações da cadeira aqui também, né? Entre outros. Então, minha gente, esses foram os vícios que eu queria apresentar aqui para vocês, e vocês percebam a conexão dessas coisas. Porque aqui nós começamos a falar da soberba, do ter, né? Do ser e do ter. Eu tenho essa conexão entre ser e ter, a forma que eu comunico, porque eu saio de um lugar onde eu estou com um conflito de posicionamento de quem eu sou, para um lugar onde me favorece muito eu mostrar através daquilo que eu tenho, através daquilo que eu possuo, através do meu status, seja através de título, ou seja através das coisas que eu tenho, ou seja através das mulheres maravilhosas que eu tenho do meu lado, ou seja através da quantidade de homens que me desejam, porque isso tudo está envolvido aqui nessa construção da manifestação do ser sobre qualquer coisa. Percebam isso, que é um movimento do material sexual e do material financeiro. E essas coisas, ao longo do tempo, assim como o vício da pornografia, elas vão dando um vazio na pessoa, né? Que no primeiro momento, quem aqui já não teve isso? Já aconteceu muito comigo, né? A gente torce tanto para comprar um carro, né? Para trocar de carro. Fala, nossa, eu preciso trocar de carro. A gente põe na cabeça que quer trocar de carro. E aí você fica naquela pira, né? Para trocar de carro, para trocar de carro. E aí você troca de carro. E é uma felicidade tão grande quando você troca, né?
Só que depois, né, parece que aquilo perdeu tanto o encanto porque você possuiu, né? Assim, por que eu comprei esse negócio? Quem aqui já não passou por isso, né? Gente, por que eu comprei esse negócio? Eu nem queria tanto esse negócio assim, né? Nem precisava disso, né? Eu ando tão pouco, não saio. Eu não precisava de um carro tão grande. Não tem muito isso? Então, esse movimento dentro desse poço, porque nós estamos falando dessa etapa aqui, que é do poço do dragão e da serpente, nós temos todos esses acometimentos aqui, todos esses conflitos. E lembrem-se que Santo Hildegard fala que é um lugar muito difícil de sair, porque tem muita facilidade, e quando você tenta cortar o pescoço do dragão, a ferida que você causou ali faz com que brotem mais 10 cabeças. Percebe? Talvez o estágio que vai nos cobrar mais o envolvimento com o divino. Vai nos cobrar muito posicionamento. Por isso que essas virtudes necessitam também, logo no começo ali, quando a criança começa a perguntar, a ter curiosidade de saber por que o amiguinho é diferente dele, por que ele tem uma coisa e o amiguinho não tem, né? Por que o amiguinho tem e ele não pode ter, por que ele é assim e o amiguinho é assado, né? Os pais, eles têm que saber educar nesse sentido, para que a inveja não fique construída ali, esse vício não fique construído ali, e que ele entenda que dentro das suas competências ele pode alcançar o que ele quiser. É cultivar a confiança naquela pessoa, e de que o ser é muito mais importante do que o ter, que a criança não precisa nem invejar ninguém e nem ter a necessidade de ter mais coisas do que o outro para parecer mais. A questão da castidade é muito importante aqui, porque é nesse período, quando a criança começa a perguntar sobre sexo, né? Começa a ter curiosidade. Hoje eu já nem sei como que tá, né, gente? Porque com a internet as crianças têm uma curiosidade prematura. Eu acho que é um grande desafio para os pais lidar com isso. Enfim. Então, dentro desse aspecto, vocês percebam como tem total relação com o que Santo Hildegard fala, e como é um momento de desafio muito grande para nós galgarmos, né, o cume, que é a nossa próxima etapa. Quanto é difícil a gente lidar com isso, com coisas que são muito atraentes, porque sexo, dinheiro, posição nesse mundo é o fundamento desse mundo. Olha como é difícil sair. Por isso que a gente entende, né, que Santo Hildegard fala que é um lugar onde, ao cortar a cabeça do dragão, aparecem mais 10. Porque quando você tenta se livrar disso, vão aparecer outras oportunidades muito sedutoras, né? E aí o vazio fica instaurado. E quando o vazio instaura, doenças, muitas doenças aparecem. Muitas doenças aparecem. E prestem atenção, nesse momento aqui, gente, quando a gente está falando da conexão do corpo com a alma, o corpo é fundamental para Santo Hildegard. É fundamental. E é através do corpo que nós vamos ganhar musculatura. É através do corpo, ela chamou o corpo da oficina da alma, inclusive. Porque através do corpo é que nós vamos conseguir construir essas virtudes. O corpo é uma ferramenta importante para isso. Porque às vezes as pessoas querem eliminar o corpo ou flagelar o corpo, né? E não é assim que a gente faz. A gente faz com um exercício de conexão direta com Deus, com essas virtudes, e tentando extrair em nós, ter exercícios de oração, de conexão direta com Deus, para que a gente possa galgar o próximo nível. Ficou claro aqui para vocês isso, gente? Eu falo para os meus filhos que não serão alguma coisa, despejação. Exatamente.
Então, como eu falava, é necessário trabalhar essas virtudes para que quando a criança chegar nesse estágio aqui, ela já tem uma base. Ela já tem uma base. Então, a essência é muito importante, não perder a sua essência. Então, gente, vocês têm alguma dúvida? E nesse momento aqui, prestem atenção que o que é falado aqui, óbvio que a gente fica assim, tendo um monte de vícios, né? As pessoas me falam, sério, eu vou ler, parece que eu tenho aquele tanto de vício, parece que eu tenho tudo aquilo. Os vícios são inerentes, né? É uma inclinação básica do nosso corpo. Nós temos em nós a inclinação. Inclinar-se é uma coisa, estar inclinado é uma coisa, tombar para aquilo é outra coisa. Por isso que eu peço para vocês colocarem ali, numa escala de 1 a 10, quanto isso impacta na sua vida, tá? Então, ao fim, nós vamos conseguir identificar aqui. Ai, Lu, parece que eu tenho um monte, eu não tenho só um vício. Óbvio que a gente não tem só um vício. Quem dera fosse só um. E sempre tem um que é muito maior. E esse um, muitas vezes, quando eu trato esse um, é fundamental, porque outros vão embora junto com ele, tá? Outros vão embora junto com ele, então fiquem ligados nisso aí. Então, gente, muito obrigada, tá? Não vou me estender mais do que já me estendi aqui. Eu espero que essa jornada esteja sendo muito boa para vocês, que vocês consigam extrair virtudes disso que eu estou falando. Isso não é um curso profundo, é uma demonstração de alguns caminhos que vocês podem encontrar. E o exercício de hoje, vocês vão colocar, eu vou colocar lá nos stories, tá? O grupo número 3, vocês vão pegar ali o caderninho, fazer da mesma coisa, da mesma forma, tá? Relacionar o vício, ler ali o que eu demonstrei, o que eu expliquei de cada um, e vocês vão colocar ali numa escala de 1 a 10. Que isso manifesta em vocês. Não se esqueçam de fazer o mesmo com as virtudes. Vocês não são só vícios, vocês são virtudes. E tem virtudes que podem dizer muito sobre o real papel que vocês têm para desempenhar aqui no mundo. Tá bom? Me marquem, por favor, compartilhem, comentem aqui, me contem como que isso está reverberando na vida de vocês, se está fazendo sentido, se está sendo positivo, tá bom? Eu vou gostar muito de saber disso. E amanhã nós descansamos, amanhã é dia do Senhor, e nós nos vemos na segunda-feira às 12h, com mais um grupo de vícios. Mais um grupo de vícios e virtudes. Então fiquem todos com Deus. Tenham um sábado iluminado, um final de semana incrível e um dia do Senhor muito bom. Comentem aqui, se puderem, rezem por mim. Lembrem-se de mim nas suas orações, tá bom? Fiquem todos com Deus. Nos vemos na segunda-feira às 12h12.